pergunta a fazer? Não? Ótimo. Então, se tivermos uma prova, está tudo certo. Ok. Vamos lá. Hã? Vai. Bom, gente, olha, a gente é brincando que a gente aprende, tá? Na realidade, no Espiritismo, Kardec nos fala algo assim muito importante. Ele diz o seguinte: não se pode conhecer uma ciência como quem lê uma revista. Para se apropriar de uma ciência, é preciso o quê? Se debruçar e estudar. Passar horas estudando, escrevendo, rabiscando, comparando, trazendo informações, trazendo outros autores e comparando para estudar. A doutrina dos espíritos, todos nós sabemos, é ciência, filosofia e religião. Mas muitas vezes nós esquecemos que a doutrina espírita começou no mundo como ciência. E é importante que nós possamos não esquecer disto. É preciso estudar. É preciso estudar. Os bons espíritos, eles, entre um médium estudioso e outro médium que não é estudioso, ele vai procurar aquele médium que é mais estudioso, porque é mais fácil para ele. Para aquele adepto espírita que é da campanha do quilo, é diretor da casa, é passista, é que vem aqui ajudar uma coisa e outra, todos nós que estamos na seara espírita, todos nós que estamos trabalhando no espiritismo, temos a obrigação, com a nossa doutrina, em estudá-la para termos condições até de orientar melhor as pessoas que chegam aqui pela primeira vez e até mesmo os nossos processos pessoais diante das dificuldades da vida. Ok? Então é muito importante isso. Em doutrina espírita se diz: Jesus é a porta, Kardec é a chave. E com Kardec a gente abre a porta. E quando a porta se abre, Jesus aparece. E o nosso amigo falando aqui agora, Jesus, não foi, querido? Jesus, e quando ele chega, ele ilumina. Ilumina as nossas mentes, ilumina os nossos corações, e permitindo que nós possamos ter um comportamento mais compatível com o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Vamos voltar aqui agora? Vamos lá. Alexandre Akasakov, ele ficou, quando leu aquele livro, O Espiritismo, onde o caba lá disse que o Espiritismo não tinha nada de espíritos, ou era alucinação, ou era fascínio do médium, e era tudo a partir da pessoa que estava viva, ele dizia assim. E aí ele pegou aquele livro e foi estudá-lo, e foi pesquisar. Aí trouxe animismo e espiritismo. E aqui ele diz, propõe o termo animismo para designar os fenômenos paranormais que ocorrem sem a intervenção dos espíritos. E aí eu faço aquela pergunta, a mediunidade também é um fenômeno paranormal? A mediunidade é paranormal também? Hã? É. Fenômeno anímico e fenômeno mediúnico são o quê? Fenômenos o quê? Paranormais. Só não são o quê? Sobrenaturais. Porque não existe nada fora das leis naturais, fora das leis de Deus. Não existe absolutamente nada.
E aí ele faz, propõe designar pela palavra animismo todos os fenômenos intelectuais e físicos que vejam supor uma atividade extracorpórea à distância do organismo humano. E mais, especialmente todos os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados por uma ação que o homem vivo exerce além dos limites do corpo. O que ele está dizendo aí, nosso amigo Ernesto Bossano, é que o animismo... Perdão, perdi aqui o time da coisa. Bom, vou agora entrar em Ernesto Bossano, tá certo, gente? Que eu estava falando aqui em Alexandre Akasakov, mas estou aqui falando já de Ernesto Bossano. Ernesto Bossano foi um outro pesquisador que ele era professor da Universidade de Turim e era pesquisador italiano espírita. Ele trouxe aqui, em virtude do Congresso Espírita Internacional em Glasgow, na Escócia, em 1937, ele foi convidado para fazer uma apresentação sobre... E o tema da apresentação dele era animismo ou espiritismo. Qual dos dois fenômenos explica o conjunto dos fatos? Ora, veja, isso foi em 1937. O livro de Alexander Akasakov em 1890. E em 1937, ele foi convidado para o Congresso Espírita Internacional a fim de falar de, olha, o que é que existe mesmo? É animismo ou espiritismo? Qual dos dois explica o conjunto dos fatos? Lembrando aos meus irmãos que estão aqui agora que, por espiritismo, nesse contexto aqui, se entende os fenômenos mediúnicos, ok? Nesse contexto aqui, os pesquisadores consideram que espiritismo é o fenômeno quê? Mediúnico. E o espírito utilizando-se de um médium. E aqui, nesse contexto aqui, animismo é o espírito do próprio médium se comunicando. Ok? Aí a pergunta era, animismo ou espiritismo? Qual dos dois fenômenos explica o conjunto dos fatos? Tem um livro, esse livro aqui, Animismo ou Espiritismo, publicado inclusive pela Federação Espírita Brasileira. E eu acho até que vi esse livro aí fora, nada mesmo. E aí ele diz, nenhum nem outro logra, nenhum nem outro logra separadamente explicar o conjunto dos fenômenos supranormais, ou seja, paranormais. Paranormais. Ambos são indispensáveis a tal fim e não podem separar-se, pois que são efeitos de uma causa única, e esta causa é o espírito. Que, quando se manifesta em momentos fugazes durante a encarnação, determina os fenômenos anímicos. E quando se manifesta mediunicamente durante a existência desencarnada, determina os fenômenos o quê? Espiríticos, ou mediúnicos, ou espíritas. Perfeito? Compreendemos aqui esse termo aqui? Compreendemos esse termo aqui? Hein, minha irmã? Compreendeu? Vou fazer uma historinha aqui agora. Olha, a doutrina espírita, nós somos kardecistas. Nós somos kardecistas. Hã? Somos kardecistas ou não? Hã? Pronto. Vejam só.
Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, ele diz assim, Allan Kardec diz isso, os adeptos da doutrina dos espíritos são denominados espíritas ou espiritistas. Ok? E aí, muitas vezes, e aí é normal, a gente diz, não, o que é que você... Eu fiz até um estudo um dia desse sobre isso. Porque muitas vezes, lá fora, no mundo, quando as pessoas perguntam, o que é que você é? Você é mesa branca ou você é kardecista? Aí, não, eu sou kardecista. Não é isso? Isso para provar que nós não somos da mesa branca e dentro de qualquer tipo de mesa. Não somos daquela religião que trabalha um tipo de mediunidade que não é a mediunidade com Jesus que nós trabalhamos. Ok? Nós fazemos muito, a gente confirma que nós somos kardecistas, muito mais para provar aos outros do que para a gente mesmo. Mas, na realidade, é um equívoco nosso. Com amor, com carinho, mas é um equívoco nosso. O próprio Kardec nos diz, os adeptos da doutrina dos espíritos são denominados de espíritas ou espiritistas. Então, se você disser, eu sou espiritista, está correto? Correto. Espírita, tá. Kardecista, equivocado. Por quê? Kardec não é o dono da doutrina. Por mais amor, por mais carinho, a gente fala que é kardecista muito mais para fora do que para dentro. Isso que eu agradeço, a colocação, você está correto, a colocação que nós fazemos quando a gente é interpelado na trivialidade do dia a dia, né? Eu digo assim que eu trabalhei muito tempo, hoje eu trabalho no curso, ela é um contingente muito grande de pessoas. E eu vivia num departamento que não existia quase um espírita. Aí você é kardecista, para poder se assim, não, você não é, mas tudo. Tinha um amigo nosso que era no mesmo departamento, né? Aí ele disse, não, ele está indo a kardecista, não sei, um macumbeiro velho. Mas existe isso mesmo. Mas para o Google, a pessoa que não conhece ainda, né? Mas e outras coisas mais. Tem espírita que tem vergonha de se dizer espírita. Eu digo assim, porque tem, no mesmo ambiente de trabalho, você não diz que é espírita, você não vai poder acontecer, você tem vergonha. Muitas vezes acontece isso. Hã? Olha, eu que trabalhei muitos anos no interior, trabalhei em centros espíritas durante muitos anos no interior do sertão de Pernambuco. Às vezes, o que acontecia? Pessoas da classe média, na cidade onde eu morava, vinha fazer tratamento espírita aqui na federação, mas não fazia lá na nossa casa espírita que nós trabalhávamos, porque tinha medo do que o comentário das pessoas, um público evangélico muito, muito arraigado naquelas regiões. Então, acontecia isso realmente, né? As pessoas saíam de lá para vir fazer tratamento aqui, nas casas, nos centros espíritas aqui da capital, porque aquele era mais um, ninguém conhecia ele, e era tudo certinho. Mas vamos lá, isso aqui é só uma pitadazinha para a gente ir colocando no nosso caldo, no nosso tempero, tá? Compreendemos aqui? Corujito, ele fala aqui o seguinte, depreende-se daí que os fenômenos paranormais ou supranormais, nunca sobrenaturais, podem ocorrer pelas duas vias, em considerando a vinculação com o corpo físico do espírito que se manifesta. Se vinculado a um corpo físico, aquele que está falando, aquele que está se comunicando, se ele está vinculado a um corpo físico, é o quê? Animismo. Se desvinculado a um corpo físico, é espiritismo.
Lembrando, novamente, neste contexto do estudo da fenomenologia espírita, quando se fala em espiritismo nesse contexto, está se relacionando os fenômenos mediúnicos, ok? Fenômenos mediúnicos. Compreendemos? Mas tudo é o quê? Espiritismo. Tudo está dentro da fenomenologia espírita. Tanto os fenômenos espíritas, mediúnicos, quanto os fenômenos anímicos. O fenômeno anímico em si foi previsto na codificação? Claro. No próprio Livro dos Espíritos, capítulo 8º, quando Kardec fala sobre emancipação da alma. Emancipação da alma. Kardec já trabalhava isso muito antes da parapsicologia que surgiu em 1930 nos Estados Unidos. Porque a parapsicologia se estuda os fenômenos psíquicos, os fenômenos paranormais. Kardec já estudava os fenômenos paranormais, mas não com esse nome. Ele falava sobre fenômeno psíquico ou fenômeno espiritual. E falava também da emancipação da alma. Então, quando você vai estudar Kardec, você, meu Deus, é fantástico. Porque tudo isso que a turma está estudando hoje, ele já havia estudado lá atrás, com outro nome. Ok? Vamos lá. No próprio livro dos médiuns, já uma pergunta, Kardec pergunta a ele se as comunicações escritas ou verbais também podem provir do próprio espírito encarnado no médium? Pergunta de Kardec. Lá, no livro dos médiuns, item 223. E os espíritos, a alma do médium pode se comunicar como de qualquer outro, se goza de certo grau de liberdade, recobre as suas qualidades de espírito. Ok? Agora veja só. Nada como uma historinha, né? Porque é importante as historinhas para que a gente possa gravar e entender o que se passa. Eu vou fazer questão de fazer essa historinha porque é importante. O nosso músico. Hã? Tá bom, não é? Veja só, não vai fazer nada. Veja só, gente, olha só. Vejam só. Às vezes, quando o médium entra em transe mediúnico e sai, muitas vezes, do seu nível de consciência atual, é possível que extratos do seu inconsciente, personalidades que ele já vivenciou no passado, possam o quê? Aflorar. Ok? Aflorar. Todos nós vivemos agora o que se chama de personalidade. A personalidade tem o início e o fim. O início no berço, o fim é no túmulo. Todas as experiências que essa personalidade aqui vai aprender nessa atual existência, tudo isso vai para o somatório naquilo que se chama de individualidade espiritual. A individualidade espiritual é maior, bem maior do que essa
Personalidade aqui. Essa individualidade aqui, que está aqui dentro dele, tem milhões de anos, centenas, milhares de vidas, de experiências, línguas, dialetos que não são mais falados, e ela sabe, e ela falou. Quantas vezes essa individualidade aqui encarnou em personalidades e desencarnou em personalidades no mar, nas guerras, nas entranhas, nas florestas, em tudo, em diversas circunstâncias, em diversos momentos na história da humanidade, aqui nessa terra ou em outros mundos. Então, quando em algum momento existe uma crise da consciência, crise mediúnica ou crise sonambólica, é possível que estratos profundos da pessoa o quê? Afloram. Ok? Afloram. Conhecimentos, experiências, lágrimas, dores, tormentos, aflore. E venha com a sua dor também. Então, respondendo a uma pergunta que a minha querida irmã estava fazendo ali, por exemplo, André Luiz nos fala, em determinado momento, que ele percebeu que o médium começou a falar e, de repente, começou a chorar, falando de uma dor que tinha. E aí ele procurou a entidade que estava falando através dele. E o orientador disse, André, é o médium. Mas é uma entidade feminina, uma personalidade feminina, que já foi ele, André. E ela vem com o seu tormento, com a sua dor. E essa dor, e aí vem, essa dor, esse tormento, tem que ser o quê? Acolhido. Os médiuns, os outros médiuns, doutrinadores ou dialogadores, dirigentes de trabalhos, eles não podem ficar preocupados se é o quê? Animismo. Eles precisam o quê? Acolher quem? Aquela dor. É a dor de um espírito. Ok, gente? Compreendemos, gente? Naquele momento, gente, o mais importante é acolher a dor. Tratamento obsessivo, viu? Exatamente, meu irmão. Não vai sair! Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Compreendemos, queridos irmãos, porque muitas vezes existia um preconceito, isso aí é animismo, isso aí é animismo. Olha, naquele momento é uma dor, que precisa ser o quê? Acolhida. E quem nos fala isso é André Luiz. Tem aqui no apontamentozinho que vocês vão levar para casa. Perfeito? Veja só. Tudo isso faz parte do aprendizado. Eu estou falando aqui para vocês, porque inclusive eu coloquei lá na frente. Superar, entender o conceito, compreender esse conceito, para superar o quê? O preconceito. O preconceito só pode ser superado com estudo,
metódico, com pesquisa. Perfeito? E o espírito de Erasto, um dos grandes espíritos que trabalha o livro dos médiuns, ele, Timóteo, discípulos de Paulo de Tarso. Ele nos fala, a alma do médium pode se comunicar como de qualquer outro, se goza de certo grau de liberdade, recobre as suas qualidades de espírito. Eu trouxe esse termo aqui, fenomenologia espírita, para que nós possamos entender de vez. No livro ABC, do ABC ao Infinito, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira, então é reconhecido a original, tá certo? Dentro da divulgação do Espiritismo aqui no Brasil. Nos fala, compreende-se os fatos anímicos e os fatos mediúnicos. A fenomenologia espírita compreende os fatos anímicos e os fatos o quê? Mediúnicos. Os primeiros são inerentes à alma, que é o espírito encarnado. Os segundos decorrem da comunicabilidade dos espíritos e de sua faculdade de interferir no mundo material. Compreendemos de vez aqui agora a questão da fenomenologia espírita. Fenomenologia espírita compreende o conjunto de todos os fenômenos anímicos e mediúnicos. Ok? Haja vista a facilidade de se dar voz, a mistificação. Uma das questões do preconceito quanto ao animismo é porque se relaciona animismo com mistificação. Perfeito? Como superar tal preconceito? Estudo sério e meticuloso. Ora, os fatos anímicos estão incluídos no arcabouço de estudos do Espiritismo experimental. Livro dos Médiuns. Pois vocês vão verificar, eu ia mostrar aqui no Livro dos Médiuns. Verifiquem, está aqui? Verifiquem que no frontispício do Livro dos Médiuns, tem assim, Espiritismo experimental. Espiritismo experimental. Ali tem toda a metodologia logo em cima, antes de um Livro dos Médiuns, logo em cima, Espiritismo experimental. O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Muitos de nós não percebemos isto. Espiritismo experimental. O arcabouço de todos os fenômenos. Aqui é o método, a metodologia que deve ser estudada para que nós possamos trabalhar o espiritismo experimental. A comunicação a comunicação com os espíritos e o estudo de todos os fenômenos, de toda a fenomenologia espírita. Ok? Mistificar é abusar da credulidade, enganar, iludir, burla. Assim, mistificação é a ação de mistificar, ou seja, ato de enganar. Mistificar é enganar e tal. E mistificação é a ação, é o ato. É a ação, é o ato de enganar, de mistificar, de burlar. Então, só voltando aqui, porque eu preciso só esclarecer isso aqui. Então,
No trabalho vocês vão ver, que eu trouxe aí mais detalhado, devido ao tempo, vocês vão ver que há depoimentos aí, de que, por exemplo, são conceitos diferentes, a mistificação e o animismo. O animismo é um processo de comunicação da própria alma do médium. E que, se ele não sabe que está falando por ele mesmo, não é ele que deve, ele não pode ser enquadrado como mistificador. Perfeito? Se ele não sabe disso, então ele não pode ser enquadrado como mistificador. Ele seria enquadrado como mistificador se ele soubesse, isso vem de mim, mas eu vou dizer que é de Fultrano, vou dizer que é de Beltrano. Compreendemos? Então, ele dá uma comunicação e diz, quem assinou foi Bezerra de Menezes. Mas não foi ele. Aí sim, nesse caso, ele não era um animismo, era uma mistificação. Então, a mistificação, que é o ato de mistificar, é uma ação o quê? Consciente. Sim, querida, sim. Você, por exemplo, se você é um médium que anda pelo Brasil às custas das pessoas, para que as pessoas venham pagar a você pelos fenômenos que você faz. Em determinado momento você procura o Espírito não está à sua disposição naquele dia. Aí você vai inventar que o Espírito está ali com você. Aí você está o quê? Mistificando. Ok, gente? É por isso que Kardec diz, olha, os Espíritos não estão à nossa disposição. O Espiritismo é coisa séria. Não é para ganhar dinheiro. Ok? Perfeito, gente. Entendemos isso aí? Então, uma diferença entre mistificação e animismo. São conceitos diferentes. Agora, estudando a doutrina dos Espíritos, estudando as obras correlatas, complementares, nós vamos entender o seguinte, que é que os Espíritos nos dizem? É preciso estudar as comunicações. Kardec pergunta, em que momento nós podemos saber se é animismo ou se é um espírito? Aí Erasto diz, estuda, Kardec, e observa. Estuda e observa. Olha, exatamente, veja só. Primeiro que é o seguinte, é porque hoje não era esse tema não, eu queria só falar uma coisa mais teórica, mas só para não deixar de colocar uma pitadinha de sal no fubá, no tempero. O que é que os Espíritos nos dizem? Olha, existem conhecimentos, conceitos, ideias que fogem do universo cultural do médium. Ok? Aí você já começa a compreender. Porém, existem situações que estão dentro do dia a dia daquele médium, daquela pessoa. Os dirigentes precisam estudar frase a frase, aliás, palavra a palavra, frase a frase, para identificar a partir de que momento é animismo ou a partir de que momento é comunicação mediúnica. Tudo é, Kardec diz, ninguém nasce com o letreiro na testa, tem que experimentar e observa.
É a experimentação e a observação constante. Além disso, o estudo. Então, com isso, a equipe começa a amadurecer. E o próprio médium sabe, começa a se conhecer melhor. A partir daí, aí ele começa a sentir outras situações no seu corpo, vibrações, que leva a entender que está havendo uma aproximação de uma entidade X ou de uma entidade Y. Compreendemos, gente? Então, tudo isso não é isso, essa questão não se trabalha simplesmente à lavante, ao acaso, uma vez. Não, isso é um processo. Primeiro, o que Kardec orienta, estuda a filosofia espírita, Livro dos Espíritos. Estuda, sabendo de tudo, do Livro dos Espíritos. A filosofia. Compreendendo a filosofia, aí tu vai para a prática. Espiritismo experimental. O Livro dos Médiuns. Aí tu vem para cá. Porque a partir daqui, você agora, com os conceitos, sabendo que você não pode brincar com os espíritos, sabendo que você não pode ganhar dinheiro dos espíritos, sabendo que você não pode fazer perguntas, quando é que o senhor acha que eu devo jogar na loteria? Sabendo que não é qualquer pergunta que você faz aos espíritos. Sabendo de tudo isso, sabendo que tem dias que eles não vão aparecer, que eles não estão à nossa disposição, não são os nossos servos, não são os nossos escravos. Sabendo de tudo isso, aí você vem para a prática, para o experimento. Porque você não vai entrar no laboratório sem saber usar uma pipeta, sem saber usar um becker, sem saber o que é o cloreto de sódio, o que é sulfato de amônia. Você não sabe de nada. Então você tem que saber os equipamentos que você vai utilizar no laboratório para entrar no laboratório. Aí, com isso, você começa a experimentar. Perfeito? De novo. Compreendemos aqui, gente? Está claro? Pela natureza das comunicações, estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. Isso está resposta à terceira questão proposta por Kardec no item 223 do Livro dos Médiuns. Então, eu estou colocando tudo isso aí para vocês, tá? Essas referências, para que vocês possam ir lá no Livro dos Médiuns e estudar. No Livro dos Médiuns e estudar. Como identificar se uma comunicação é anímica ou mediúnica? Aí o Espírito diz, olha, Kardec, pela natureza das comunicações. Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. Por isso que te digo, estuda e observa. Ele fala uma série de coisas, estuda e observa. Ele não vai dizer tudo para a gente. Nós, encarnados, precisamos desenvolver a sensibilidade para identificar uma coisa da outra, distinguir uma coisa da outra. Isso só a vivência e a experiência, o estudo e a observação no laboratório. Ok? É verdade que toda manifestação mediúnica há um componente anímico. Estava conversando um pouquinho antes com você sobre isso. E o Espírito fala, na sexta pergunta do item 223 do Livro dos Médiuns, Kardec quis saber se o Espírito se comunica, transmite diretamente seu pensamento, ou este tem por intermediário o Espírito encarnado do médium.
O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo, que serve para falar e, por necessário, uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam. Então, o espírito do médium, a comunicação do espírito desencarnado, normal, natural, é o pensamento. Pensamento. De quem está encarnado, ele necessita revestir as ideias, as imagens, em palavras, no idioma que ele possa falar. Compreendemos? Então ele vai revestir as ideias do médium ou do espírito com as palavras do seu universo cultural. O espírito, às vezes, utiliza o universo cultural daquele médium para revestir as suas ideias. Compreendemos? Então, se faz necessário que o médium tenha, inclusive, uma aptidão para o estudo, para a reflexão e aumente cada vez mais o seu cabedal de conhecimento para permitir, inclusive, comunicações de diferentes tipos de calibre. Todas as manifestações mediúnicas, psicofonia, psicografia, vidência, audiência, trazem o teor anímico do médium. Está falando sobre isso, foi, meu irmão? Uma vez que este não age como uma máquina na recepção e transmissão, funciona como um intérprete do pensamento do espírito, imprimindo naturalmente características peculiares à sua personalidade. É por isso que não existe comunicação mediúnica que não haja componente o quê? Anímico. Componente anímico. O componente anímico é o ambiente cultural do médium. Era bom espírito, médium, ok? Eu olho para esse médium e mando para ele uma ideia. Uma ideia. Amor. Amor oblativo. Eu não falo. Mando a ideia do amor oblativo. Se o médium consegue captar a ideia, a imagem que vai se formar, aí ele vai dizer: amem de uma forma sem exigir nada de volta. É amor oblativo. Se ele disser assim, amem, sem nunca querer cobrar nada, é amor oblativo. Amem e não esperem o agradecimento de ninguém, é amor oblativo. Ele vai revestir a ideia com aquilo que ele consegue compreender e mandar. Compreendemos, gente? É isso. A comunicação dos espíritos é através do quê? É pensamento. O pensamento não tem idioma, não tem língua falada, linguagem articulada. A gente, quando desencarna, temos dificuldade de entender os espíritos superiores, porque normalmente eles se comunicam o quê? Com o pensamento, com o olhar.
A gente faz. E aí, o que acontece? A gente fica, mas eu estou perdendo alguma coisa? Aí aí ele, não, Jeová, porque você desencarnou agora, cara? Porque tu não está acostumado a entender o pensamento, o nosso pensamento. Aí ele fala comigo muito mais. Mas o entendimento dele, essas propriedades, ele já possui, só naquele momento ele não está apto a usá-las. Mas com o tempo ele vai aperfeiçoando para poder traduzir as informações do pensamento em um entendimento para ele. O espírito, quando ele diz, por exemplo, eu desencarnei, não tem um período como fosse um período de desmame da matéria. Sim. Se adaptar a uma outra realidade. Perfeito, irmão. Sabe por quê? Porque nós ficamos o quê? Condicionados. 50, 30, 40, 100 anos na matéria nos deixam o quê? Condicionados. Nós precisamos passar um período de descondicionamento. 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, você já vai se readaptando. E o que acontece? Naturalmente, todas as suas faculdades espirituais vão o quê? Voltando. Você já vai tendo uma memória milenar. Eu me lembro quando a gente estava lá em Roma, quando caiu aquela pedra na cabeça da gente lá no Vesúvio. Está lembrado, não? Há 4.000 anos atrás? Rapaz, foi mesmo. Então, essa memória toda vai o quê? Voltando devagarzinho para a gente. Isso é uma faculdade. A memória do espírito é uma faculdade espiritual. A capacidade de volitar. Inicialmente a gente adentra na banda dos espíritos, após o desencarne, a gente precisa andar para se deslocar, a gente precisa abrir uma porta. Se a gente vem aqui no plano, aqui no Bezerra de Menezes, alguém vai ter que abrir a porta para a gente entrar. A gente não consegue atravessar a parede porque a gente pensa que vai bater na parede. Nós ainda estamos o quê? Condicionados. A própria alimentação nossa ainda é uma alimentação mais... Nós ainda se você toma só a sopinha, você... Rapaz, ainda estou com fome. Aquele oco. Eu estou sentindo um oquinho na barriga. Não preencheu ainda. É porque nós estamos condicionados de comer, chegar à saciedade, ficar pesado e dormir. Estamos condicionados. Se isso não acontece, você... rapaz, não consegui preencher tudo, ainda estou com fome. Compreendemos? Teve uma greve lá em nosso lar. Estão lembrados disso ou não? Da greve que teve em nosso lar? Da população que, de repente, eles não queriam... Eles chegaram no refeitório e só tinha sopinha. Só tinha sopinha. Não, a gente não vai se acostumar com a sopinha, não. É sopinha. Porque eles queriam algo que mais denso. Mais denso. E foi uma luta que os instrutores de nosso lar levaram para persistir. Porque as pessoas estavam ainda condicionadas, e muito condicionadas, ao tipo de alimentação que levavam aqui na Terra. Compreendemos? Tá. Bom, gente, chegamos ao nosso final. Eu peço só que vocês levem esse material para casa e leiam e estudem. Leiam só não. Leiam. Depois da primeira lida, aí vocês voltam estudando, registrando, marcando e indo buscar nas fontes. Se aprofundando nas fontes. Espiritismo, é como disse Allan Kardec. Ninguém pode entrar numa ciência, dominar uma ciência, numa leveza que quem lê uma revista durante uma viagem de ônibus. Não é possível. Não é possível. É preciso o quê? Estudar. Estudo sério e metódico. Sério e metódico. Doutrina dos Espíritos é ciência, filosofia e religião. Então,
É um universo simples, é simples, mas exige de nós o quê? Dedicação, nós espíritas, dedicação e estudo, responsabilidade e estudo, para levarmos a nossa missãozinha aqui na Terra à frente. Trouxe aqui uma passagem do nosso querido Espírito de Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a orientação que ele nos dá. Espírita, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. No cristianismo se encontram todas as verdades. O que nela está como engano, como erro, tem origem nos homens. Irmãos, eis que além da tumba as vozes vos clamam, espíritas, Jesus é o vencedor do mal. Que todos nós sejamos vencedores da impiedade. Que nós possamos retornar aos nossos lares melhores do que quando nós chegamos. E que nós possamos fazer do nosso Mestre amado Jesus a luz que ilumina as nossas consciências, as nossas emoções e os nossos comportamentos nesta vida. Muita paz. Queria agradecer a Jeová por esse trabalho maravilhoso, né? Com certeza aprendemos muito e ficamos assim, cheios de curiosidades, né? Para estudar, para buscar explicações. Obrigado, eu agradeço. Porque aqui pega na internet, por isso que eu não estou pegando o microfone. E para encerrar, a Nalda vai fazer uma música de fechamento do evento, tá bom? Obrigada a todos.